mas já é um quórum aceitável, dada a turma, né? Tamanho da turma. Vamos lá. Tá gravando e nós estamos naquele nosso processo de transição, né? Dos dados do, do transacional para o analítico, né? Então a gente tá fazendo aquela entendendo um pouco melhor, né? O que significa, né? Aquela transição, né? De um banco para o outro, né? E aí é esse processo aqui, né? Que traz para o banco analítico, né? Que eu estou chamando genericamente de data warehouse, mas ele pode ter outros nomes, né? Alguns nomes são apenas quase que sinônimos, né? Enquanto que, em alguns casos, você tem termos realmente específicos, né? Mas o fato é que as aplicações analíticas, né? Vamos fazer aqui, né? Senão vai ficar na aula ali, fica ruim, né? O lápis, vai. Principalmente, né? Vai ler aqui, né? Mas não é só o lápis, né? Tem uma figurinha que eu mostrei aí, outras aplicações também vão fazer, né? Muito bem. E então nós estamos, né, falando um pouco desse cara aqui, né? Desse processo aqui. E uma das coisas que a gente viu, né? Nessa transição é a questão do dado sujo, de fazer a limpeza, né? Para garantir um mínimo de qualidade para as aplicações analíticas. Muito bem. Você já viu também que lidar com dado texto é um inferno, né? Principalmente se o dado texto for de preenchimento livre por parte do usuário, né? Na entrada. Então, antigamente era muito comum, né? O campo, por exemplo, o nome da cidade, que nem eu mostrei, nome do bairro, ser de preenchimento livre, né? E as pessoas punham as coisas lá do jeito mais, né, variado possível, né? E como eu falei, né, até ajudava você a ter alguma. Eu acho que eu não compartilhei, né? Eu não compartilhei, ninguém falou nada, né? Mas enfim, né? Ó, né? Aquele desenho que eu falei, ó, tem o Banco Transacional, o ETL, né? E nós estamos falando um pouco desse ETL aqui. Ah, e aí a manipulação, né, a limpeza do dado texto é complicada, né? Embora nós estamos falando de texto que geralmente funcionava lá no operacional, mas ele, para fins analíticos, é ruim, né? Porque tem variabilidade desnecessária ali. Muito bem. Ontem, né, na aula, nós brincamos um pouquinho com a cidade, não é? Aquela coluna, né, da cidade do aluno, né, estava com 152 valores distintos, né? Deve chegar ali próximo de 113 para aqueles dados de ontem, se você limpar direitinho aquela coluna, né? Então veja, né? Então tem basicamente 40, né, cidades a mais se você não limpar, né? Quer dizer, tem no fundo, 112, 113, e o que você encontrou inicialmente são 152, né? Então, entendeu? O nome da cidade. Né? Aí, você não reparou, né? Talvez, né? Imagino que não, mas se for olhar, né? No nome. Tem coluna que é pior ainda, né? Quer ver? Cadê aqui? Né? O nome.
da escola é um inferno, né? Se você for olhar. Aqui, né? Ó, ó, nome da escola. Aqui não vai aparecer direito, mas eu acho que eu tenho uma planilha, né? Aquela planilha mesmo que foi mostrada para você, né? Lá no Teams, né? Ó. Você vai ver, ó, que o nome da escola é complicadíssimo do jeito que está lá. Por quê? Porque foi deixado, né, para a pessoa digitar o nome da escola e você tem uma. Como é que eu aumento aqui? Vamos ver. Vamos botar 16, vai? Né, para ficar melhor, ó. E aí, ó, olha o nome da escola aqui, né? Ó. Tá vendo? Ó, eu vou colocar por ordem aqui de nome, só para você ver, ó, tá? Aqui, esse aqui não é o Excel, né? A ferramenta do OpenOffice, né? É, cadê aqui? Aqui, né? Vamos. Ó, vou colocar por nome de escola, ó, né? E aí, olha as coisas, ó. Tem coisa com aspas, né? Entendeu? E aí deve ter, olha aqui esse segundo, a Colégio Cidade de Itu, né? Tem Colégio Cidade de Itu sem aspas também. Mas aparece separado. Por quê? Porque o preâmbulo aqui é um caractere ASCII, aspas duplas, né? Que não tem no outro lá. Então, ó, esse aqui tem lixo, ó. Esse Júlio Berrenbach Lima, ó, tem um monte de 22222, né? Algum lixo que veio, né? Aí, ó, tem a Geo Pereira do Amaral, né? Em Sorocaba, e tem a Geli Pereira do Amaral, né? É a mesma escola, não tem dois com esse nome aqui, né? Mas é, erro de digitação, né? Tá certo? Aí você pega aqui, por exemplo, ó, tem abreviações, né? Ó? Então vamos pegar uma aqui, ó, quer ver? Que esteja fácil, ó. Vamos pegar uma escola estadual aqui, por exemplo, ó. Quer ver? Entendeu? Escola estadual com ponto, né? Aí periga ter sem ponto, né? Tá certo? E.te. E aí o nome da escola com aspas, né? Aí vai ter, de repente, ó, E.te, o nome da escola sem aspas, né? Aí tem prof, outro não tem, né? Então, certamente, ó, limpar desse jeito que está o nome da escola, né? É muito ruim, né? Para fazer esse trabalho, né? Até porque o nome da escola varia, pode variar, entendeu? O nome completo da escola. Isso é uma coisa também. Então, por exemplo, é, em algum momento, por exemplo, o Antônio Padilha, né, é uma escola tradicional aqui de Sorocaba, uma escola estadual, né? Em algum momento ele deve ter chamado Colégio Estadual Antônio Padilha. Era o nome que a Secretaria de Estado da Educação dava. Colégio Estadual, entendeu? Depois, em algum outro momento, Escola Estadual de primeiro e segundo grau. Depois, sei lá, escola estadual, entendeu? O termo, né, que é, é usado, às vezes muda. ETE já foi ETEC, né? Entendeu? Colégio Técnico tal, né? O Rubens Faria Souza, ele chamava de Colégio Técnico, que era Colégio Técnico Rubens Faria Souza. Então, o nome da coisa muda. A coisa continua sendo a mesma, aquela escola lá. Mas a denominação oficial muda.
E aí, quando você coleta o dado, o documento foi emitido com a denominação oficial da época que aquele documento foi emitido. Entendeu? E aí, é, é, aí você põe aquela escola, entrou com um nome. Aí, um segundo momento, ela está com outro nome. Daí foi emitido um documento, um histórico lá do aluno desse segundo momento. A mesma escola está aparecendo agora com outro nome oficial que ela teve. Então, o próprio nome já mudou, tá certo? Aí a maneira de escrever, põe aspas, não põe aspas, abrevia, não abrevia, entendeu? O- então tem muitos fatores aí que vão dificultar, entendeu? Enquanto que para nome de cidade, por exemplo, é fácil você ter uma tabela pré-definida com os nomes corretos, padrão IBGE, né? O IBGE que normaliza, né, os nomes, né, de municípios, por exemplo, né? Então você tem uma lista oficial de nomes que, inclusive, é a que o Correio usa. É fácil, então você vai ter ali, sei lá, 5.000 cidades no Brasil, se tanto, né? Em torno disso, e com o nominho certinho. Então, você pode fazer um sisteminha ali na entrada de dados, o cara informa por exemplo, se for muito aberto, ele informa o estado, e aí você dá a opção, você mostra para ele só as cidades daquele estado para ele escolher. Né? E aí, de repente, ele ainda digita o comecinho da cidade, ele já acha rápido para você. Beleza. Então, isso aí é um negócio mais relativamente fácil. No caso de endereço, você tem CEP, né? Se o cara tiver o CEP, você já traz tudo ali para ele, né? E ele só vai preencher número e complemento, né? Se tiver. Agora, por exemplo, nome de escola já é meio complicado de você ter um banquinho desse, entendeu? Para você deixar pré-definido. Vai ter muitos valores, né? Talvez para gerenciar a atualidade desse nome, pode ficar meio complicado para o sistema transacional fazer isso. Então, você tem aí uma série de dificuldades mesmo, né? Para certos dados. Dado o texto, então, ele vai ter uma certa complexidade, tá? E vai ter sempre o dado então, com problema de o dado está correto, mas com isso, com algum tipo de variação, né? Mas o fato é que a gente tem dificuldades, tá? É um negócio complicado. E alguns dados, texto, cabe uma certa limpeza mais fácil, e outros são particularmente desafiadores, né? Até porque você não tem certeza, né? Nomes de pessoas, por exemplo, né? Nomes de pessoas, de repente o certo é escrito errado, né? O nome da pessoa, por exemplo, vamos imaginar, para pegar nome fácil, né? Por exemplo, ó, tem um Felipe aqui, né? Tem dois Felipes, né? Ó. Então, e aí é uma escrita meio padrão, né? Felipe, né? Que seria, vamos dizer, pela regra ortográfica, assim, alguma coisa relativamente aquilo que é o consenso, não é? Mas você pode ter, por exemplo, Felipe, né? Com I. Tá? E o nome do cara é com I. Né? Entendeu? Tem Felipe com PH, né? Entendeu? Tem nome que dobra a letra por algum tipo de capricho ali, né? Da mãe, do pai, na hora de dar o nome, entendeu? Então, você não sabe qual é o valor esperado ali, porque tem que valer o nome correto, né? O nome do registro da pessoa no documento. E vale, jogo do bicho, né? Vale o que está escrito, ou seja, vale a forma como está no documento. No meu caso, por exemplo, eu sou Antônio César, né? E no meu registro, na época, o Antônio teria chapeuzinho, teria acento circunflexo no O, Antônio, né? E o César também teria um acento agudo no E, César, né? O meu nome, particularmente, não tem isso aí.
entendeu? E, tecnicamente falando, o meu nome corretamente escrito seria do jeito que está na minha certidão de nascimento, que depois virou o que está escrito no meu RG, no meu CPF, no meu carteira de motorista, etc. E isso não tem como adivinhar, a menos que você tivesse acesso ao documento original, qual é a grafia correta do nome da pessoa, né? E isso cria uma série de problemas, né? Isso que nós estamos falando, ó, nomes, né? é, é, comuns, vamos chamar assim, latinos, nomes de, assim, do nosso domínio do idioma português. Agora, você imagine o cara que vem de fora e o nome dele é de uma outra, cultura, né? Então, aí é um outro alfabeto muitas vezes, e aí aquilo ali é traduzido, né? Ah, e essa tradução não é direta, e sei lá, né? E aí tem, aqui a gente fala nome, sobrenome, né? O cara lá é sobrenome, nome, entendeu? Então a gente tem uma série de dificuldades aí com, por exemplo, o nome de pessoa, né? A cultura latina, né? A gente aceita nome com vários sobrenomes, né? Tem outras culturas que é nome, sobrenome. E aí, se você tem uma combinação ali, tem que ter um tracinho, porque senão, entendeu? É um traço cultural, né? Tem culturas que é nome, né? É nome, mid name, né? O nome do meio e o sobrenome. E eles guardam separados, né? Então você tem uma série de variações, né? E é muito fácil você ter uma grafia do nome que ela não corresponde ao valor correto, o valor exato ali, aquele valor documental, né? Que a pessoa tem no documento. A rigor, esse nome está errado, né? Mas geralmente você não tem muito o que fazer nesse caso, né? E aí, você tem também problema para fazer pesquisa. Vai pesquisar pelo nome, cara, né? E numa situação coloquial, o nome pode estar gravado diferente do nome que a pessoa tem, ou você quer procurar, por exemplo, todos os Felipes, né? Para pegar o exemplo nosso aqui, e aí Felipe não interessa, é Felipe, Felipe com PH, Felipe com dois L's, Felipe com dois P's, entendeu? Felipe, né? Também tem, entendeu? Eu tive um aluno, né? Não na FATEC, é, foi na Unip, uma época que eu dei aula lá, dei aula há 18 anos na Unip. E eu tinha um aluno, tipo 2003, 2004, o cara era Felipe também, né? Só que o nome Felipe dele tinha 11 letras, entendeu? Para escrever Felipe foi 11 letras. E tinha Y, tinha algumas letras duplicadas, a mãe devia, né? Sei lá, numerologia, o que que foi, né? Então ficou um nome super criativo, era Felipe, né? Falando era Felipe. Entendeu? Um dia eu até tive que escrever o nome, né, para ele. Porque Felipe, eu falei, você é aquele Felipe é. Aí eu escrevi super criativamente na frente dele, falei, é assim? Falei, pode ser, professor, entendeu? Porque também, né? Então, mas então você pode estar querendo, né? Reunir todos os Filipes num grupo só, ignorando, né, essa variabilidade toda. Estou dando Felipe como exemplo, tá? Mas tem outros nomes, lógico, né? Então, isso aí é Rafael, né? Tem com PH, Mateus com PH, Lucas com dois Cs, né? E aí tem Luca, e aí tem um monte de variações também, né? Então a gente alguns dados, né, são particularmente complicados, né, de você querer fazer uma limpeza para garantir uma certa qualidade.
E às vezes, né, pensa, do ponto de vista operacional, você ter o nome exato é importante, nem sempre você tem, às vezes tem erro de digitação. Agora, do ponto de vista analítico, você quer agrupar, às vezes, né? E não, certas coisas não vai rolar, né? Porque vai ter diferença ali que não te interessa, né? O nome é aquele, só que tem diferença em usar algumas letras ali a mais, etc. Então tem que ter um certo cuidado aí, né? O que que é limpável exatamente, o que que não é, tá? Aqui, neste caso, talvez, ó, não vale a pena você querer limpar exatamente isso aqui, né? Por quê? Porque é muito trabalho, né? Entenda que você está recebendo assim, né? E, e para você limpar exatamente isso daqui, assim, ir acertando aos pouquinhos, né? É complicado. Ó, esse Aquiles de Almeida, ó, tem doutor Aquiles de Almeida, tem sim o doutor, tem o Aquiles com um L só, tem o Aquiles com dois L's, né? Aí, escola municipal, né? Aquiles de Almeida, ó, ali não fala, né? Mas, escola, cadê aqui? Ó, escola municipal, doutor Aquiles de Almeida, né? Com ponto. Escola municipal, tudo com ponto, doutor sem ponto Aquiles de Almeida, né? É um inferno isso aqui. Então, geralmente, o que que você pode fazer aqui, né? Você tem você gera a partir de uma primeira olhada, os nomes corretos, e aí, numa tabela à parte, e aí você pega todo mundo que tiver, por exemplo, Josefa, né, no nome, você, não importa o que tem no meio, né, tipo aquele like, faz uma pesquisa aí com usando alguma máscara, né, alguma expressão regular, que fecha em cima de alguma palavra meio característica daquele nome, e aí, se tem aquilo ali, você busca de uma tabelinha de referência o nome certo. Entendeu? Você não vai ficar se limpando. Quando for, eu vou tirar os pontos, agora eu vou tirar as aspas, agora eu vou tirar não sei o quê. Porque isso aí ia dar muito trabalho, mesmo assim, daí ia ficar sobrando coisa, né? Então você tenta achar alguma algum trecho, né, alguma sequência característica específica daquele nome, e você vai, todo mundo que tiver aquilo ali, você sabe que é daquela escola tal, né? Aqui ainda tem que tomar cuidado, porque às vezes pode ter, por exemplo, Getúlio Vargas, cara, é um nome muito comum. Então tem a Escola Municipal Getúlio Vargas, mas se você olhar essa listinha aqui, tem uma escola técnica também chamada Getúlio Vargas, que é em outra cidade, né? Então daí, de repente, nesse caso, tem que cruzar o nome a partir de algum tipo de indício que você achou ali, e a cidade, porque senão, né, dá alguma diferença. Você está considerando um nome numa escola que é o xará da outra, e lá na outra, uma é municipal, a outra é técnica, por exemplo. Então tem que ter um certo cuidado, né? Mas é um trabalho, né, relativamente inglório isso aqui, né? Dá bastante trabalho para limpar, né? Aí você tem prefixos, né? Escola estadual, prof, tem outro que é só escola estadual, é a mesma escola, tá? Aí tem outro que é escola estadual de primeiro e segundo grau, esse prefixo. Então, de repente, isolar esse prefixo num campo separado para ficar só o nome mesmo da coisa, né? O nome da pessoa, geralmente é o nome de gente, né? E aí, às vezes, tem um sufixo ainda, ó. Quer ver? Alguns nomes aqui, ó. Quer ver? Vamos achar aqui. Ó, segundo grau, entendeu? É cidade de Itapetininga isso aqui, né? Tá? É cidade de Itapetininga. Se é segundo grau, se não é, cara, entendeu? É a cidade de Itapetininga. Então, você tem coisinha que está no final aí, né? Que você pode tirar, né? Então você tá lá, Colégio Dom Aguirre, ó, tá? E aí, Colégio Dom Aguirre de primeiro e segundo graus, né? E aqui, primeiro, né, um O maiúsculo, ponto, dois O maiúsculo, ponto, né? Então, nem esses dois aqui já são iguais, né? Do ponto de vista da máquina, né? De agrupamentos, etc., né? Nem na ordenação. Então, tem, né?
Uma série de coisas para a gente fazer. Então, aquele lance que eu falei ontem, tira espaços iniciais e finais, joga tudo para maiúscula, né? Tá, é uma coisa que a gente faz, né? Mas para alguns dados a gente acaba, esquece aquilo ali, tenta deduzir a partir de alguma coisa característica lá, né? Qual seria o nome certo, busca numa tabela e faz a troca, né? Para poder ter aí alguma normalização, alguma padronização. Ok? Muito bem. A minha intenção é que a gente faça, né? Brinque mais um pouquinho com isso aqui. Eu não sei ainda. É ruim, né? Fazer isso aqui sem estar na escola, né? Porque o acesso aí de cada um, né? Varia, né? O que cada um tem de acesso a ferramentas, né? Mas eu vou tentar, eu vou ver lá, vou me informar até quando que a gente vai poder ter aula na quarta-feira, né? E aí tentar programar alguma coisa prática, né? Um pouquinho mais organizada. Agora, o processo e aí, entenda que também eu comentei não na semana passada, em alguma aula passada, que não é só você acertar texto, né? Mas também tem, por exemplo, dado faltando, né? Dado que não poderia estar lá e não está, por exemplo, né? Então, o que você pode fazer ali, né? Eu comentei que eu posso botar um valor default, eu falei que eu posso colocar uma média, eu falei que eu posso colocar uma moda, eu falei uma série de coisas ali que a gente poderia fazer para, às vezes, o caso descartar o dado, né? A gente faz de tudo para não descartar, né? Mas às vezes não vale a pena, né? Aquele dado ali, infelizmente, não tem a qualidade mínima para ser, para progredir, né? Para o ambiente analítico, né? Isso é feito sobre muita, a gente tenta salvar o máximo que dá, né? Mas não é, tem hora que não tem jeito, né? Beleza. Então a gente tem uma série aí de problemas de dados sujos, né? O dado errado, né? Então você vê um valor ali que é totalmente impossível de acontecer. Eu brinquei lá com o caso do imóvel, né? Tinha 2 dormitórios, parece, mas era 0 de área construída, então não pode, né? Aquilo ali é uma impossibilidade mesmo, né? Então tem que ter um certo cuidado. E você tem que levar em conta também o que é o dado. Por exemplo, ó, vamos imaginar aqui, ó, que é dado que você tem, que você recebeu ali na planilha, ó. Vamos pegar aqui, ó. Ó, aqui é o semestre, quantos semestres o aluno cursou, tá? Quantos semestres o aluno cursou. Então, um aluno pode cursar 1 semestre, 2 semestres, 3 semestres, tá certo? E aí, ó, vamos imaginar aqui, essa coluna está bem preenchida, né? Quase não tem, eu não estou achando número nenhum aqui, né? Mas imagine que tivesse, vai, um valor nulo aqui. Não veio preenchido, então, né? Aqui eu acho que, lá, tem um aqui, ó, entendeu? Esse cara, né? O que eu ponho? Eu quero limpar aqui, esse nulo não serve, né? Por quê? Porque é uma quantidade. Quantos semestres o cara cursou, né? Nesse sentido, é uma quantidade. É um número que representa uma quantidade. Então, é no mínimo 0. Né? Cursou. Se o cara não cursou nada, é 0. E se o cara cursou alguma coisa, é um inteiro. É a quantidade de semestres. Né? Aí vai ter um máximo, de repente, possível. Né? E beleza. Agora, vamos imaginar que esse cara não tem nada. Eu poderia aqui, por exemplo, ter um valor default, né? Imagine aqui, isso aqui é dado acadêmico, então, sei lá, conversando lá com o pessoal da secretaria acadêmica, que seria os especialistas no domínio do problema, do dado, né? Você vai não, pois, vai onde? Você, que é os caras que entendem do negócio, né?
conversar com eles. Tá, quando o dado não tem nada, o que que a gente poderia assumir, né? E aí, e aí vamos especular, ó. Eu poderia pôr aqui um valor default. Se não tem nada, é zero. Entendeu? E de repente esse zero é zero, por quê? Porque a pessoa ela lembra que quando o sistema no começo recebia dado e o aluno não chegava a cursar nada, deixava em branco, porque o sistema deixava, depois de um certo tempo não deixou mais, e aí passou a ser zero, entendeu? Então daí você põe zero. Entenda que esse valor default zero, ele não está vindo do nada, ele tem uma justificativa, ele tem uma história, ele tem um porquê, tá certo? De repente, ó, pode ser, por exemplo, a média. Nesse caso aqui não faz muito sentido, tá? Mas vamos imaginar, aí é a média. Então, o tempo médio aí para esse dado é, sei lá, 7 semestres, 5 semestres. Então, você punha essa média aí. Não ficou com o dado em branco ali. Ficou um valor. E, de repente, esse valor, essa média, é um valor bastante adequado para o tipo de uso que você vai fazer lá na frente. Tá? De repente, é a moda, que nem eu falei, né? A moda é um valor ali mais frequente, tá? E aí, de repente, a moda. De repente, poderia ser a mediana, né? A mediana, para muitos casos, ela é melhor do que a média, né? Tá. Então, aqui é lógico que qual será o valor default, o valor a ser colocado, se é um valor padrão, se é média, se é moda, se é mediana, você joga fora o registro, vai depender do analista, né? Estudar para que vai ser usado e a origem desse dado, né? E o analista também ele não adivinha as coisas, ele vai perguntar, ele vai projetar o processo de limpeza e ele vai conversar, de repente, com os especialistas, né, na coleta daquele dado e no uso daquele dado, né, sobre o que é melhor fazer ali, naquele caso. É um levantamento de requisito ali também. Tá certo? Agora, ó, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, essa coluna aqui, ó, ela também é numérica, ó. Certo? Ó. Tipo de ingresso, tá vendo? Mas repare, ó, não tem aqui, acho, uh, tem, ó, tem um vazio aqui, ó, tá? Tem uma linha aqui que é vazio. Tá, o que que eu posso pôr aqui, né? De cara eu já vou falar para você, ó, aí não vale a pena você colocar média e nem mediana. Por quê? É número, dá para calcular média e mediana, sim, mas ó, esse valor aí, ó, esse 38 na verdade. Esse 38 não é uma quantidade. Está aí em formato numérico. Aqui nessa estava mostrando agora. Então ela é compatível com a média. De repente é uma média que você vai ter que tornar ela um inteiro, ou você trunca, ou você arredonda, sei lá o que você vai fazer, piso, teto, você vai fazer aquela média que geralmente dá com quebradinho, você vai transformar aquilo no inteiro, porque o domínio aqui é inteiro. Mas é uma quantidade. Agora aqui, ó, embora seja número, não é uma quantidade, não tem o sentido de uma quantidade. Ou é 38 ou é 37, por exemplo, porque 38 é tipo de ingresso aqui, é via vestibular. 37 é transferência interna, 39 é transferência externa, entendeu? Então, você não faz sentido você botar uma média aí. Por quê? Primeiro, porque pode dar um valor de alguma coisa que não existe. Mas imagina, a média deu 42. Porra, mas não tem 42. Do 39 já pula para 45, entendeu? E você bota lá um 42, não existe.
Tá? Então, tem que ter uma. Então, de repente, aqui é valor default. Por quê? Porque se não é nada, é porque o cara veio por vestibular mesmo. Entendeu? Não. Se não pôs nada, é porque o cara veio transferido, não sei da onde. Aí, nessa hora, o especialista no dado é a pessoa que trabalha com aquele dado no dia a dia, ou no setor operacional, ou no setor analítico, ele tem um entendimento melhor da coisa, ok? Então a gente precisa, né, ter um pouco esse discernimento, ok? E nulo, né? Ó, o nulo ele vai poder significar duas coisas para nós e você tem que levar em conta, ok? É, o nulo, ele pode representar, por exemplo, que a informação ela existe, mas ela é desconhecida. Olha aqui, ó. Essa coluna aqui, ó, ela é a data de nascimento do aluno. Ó, todo aluno nasceu, né, cara? Senão, como é que ele vai fazer, né? Você tá vendo aqui que tudo data antiga, por quê? Porque é dado antigo, né? Peguei lá de trás, né? Ó, entendeu? Então, entenda que todo aluno aqui tem essa data. Para qualquer aluno existe a data, um dado referente à data que ele nasceu. Entendeu? Então, ó, quando você encontra aqui, ó, quando você encontra aqui, ó, quer ver? Ó, esse cara aqui, ó, o que que é esse nulo? Ele representa dado desconhecido, ok? Primeiro sentido de um nulo para nós é dado existe, porém não conheço. Então, quando o dado existe, porém não conheço, vale a pena eu pensar o que que eu posso pôr no lugar. Por quê? Porque esse dado aqui, ele seria de preenchimento obrigatório, afinal ele existe para todo mundo, e eu não tenho nada aqui, tá certo? Então, um nulo pode representar, ele aparece assim, né? Ó, aqui para esse cara também, ó, tem um nulo aqui no CEP, ó. Porra, mas ele tem um endereço, né? Então existe esse CEP, esse valor do CEP, e aqui ele é desconhecido, né? Que mais aqui, ó? Aqui vai ter também, ó, escola, né? O nome da escola é desconhecido. Não sei, aqui eu não sei onde que tá. Como é que ele ordenou? Não, acho que eu já filtrei também, né? Enfim. É, mas de repente, apesar que o nome da escola era obrigatório, né? Senão não podia matricular o cara, né? Mas enfim. Agora, mas aqui, ó, ano de conclusão, ó, tá vendo? Ano de conclusão. Tem um ano de conclusão. Por quê? Porque o cara tem que ter terminado o ensino médio para poder entrar na faculdade. Aqui esses dados aqui é de faculdade, é da FATEC, né? Então, esse ano de conclusão, ele existe, para cada aluno tem um ano que ele concluiu. Só que, quando está com nulo, é porque a informação, o dado existe, mas não é conhecido aqui nesse contexto. É um dado conhecido, porém, é um dado existente, porém não conhecido, né? Então, esse é o primeiro sentido, né, de um nulo que interessa para nós aqui, tá? Né? Então, é, vamos lá. É dado, é, né? Dado existe, mas não é conhecido, tá certo? Então, imagine, por exemplo, né? E isso pode ser interessante
no sistema transacional, você não deixar obrigatório um dado assim. Imagine, dependendo da natureza do sistema, você não, a pessoa não faz sentido, ou não é conveniente você exigir que ela informe a data de nascimento, por exemplo, para o cliente. Entendeu? É cliente, é um negócio de vendas, etc. E tem cliente que você não vai usar aquela informação para nada, de repente, imagina, você não tem nenhum uso formal daquele dado, então não tem por que você ficar brigando para o cara passar uma data para você. E aí você deixa, relaxa ali essa obrigatoriedade, e aí, se o cara não quiser falar nada, a gente deixa em branco. Tá? Então, daí está entrando, né, um cliente sem data de nascimento. Entendeu? Pode acontecer. Tá? Agora, e aí, quando é essa situação, é o caso de você cogitar, né, avaliar, estudar se devemos, né, preencher esse dado com algum valor, assumir algum valor nesta lacuna informacional que eu tenho, né? Entendeu? É, Agora, imagine aqui agora outra coisa, quer ver, ó? Ah, vamos pegar aqui, quer ver? É, ó, data de cancelamento da matrícula, tá certo? Ó, esse aqui cancelou a matrícula ó, em 3 de agosto de 97, hein? Pouquinho tempo, hein? Tá? Esse aqui cancelou em 6 de setembro de 95, ó. Esse aqui em 22 de abril de 1990. Tá vendo? Tá. E esse aqui, ó. Ó, não tem nada aqui. Tá, mas nesse caso é porque ele não cancelou. Entendeu? Só tem um valor para a data de cancelamento da matrícula o aluno que cancelou. O aluno que não cancelou não tem um dado para isso. Então ali fica o nulo, né? Mas nesse caso, ó, o nulo ele tem uma outra semântica, ó. Ele quer dizer, ó, aqui, né? O dado não existe ou, né? Dado não se aplica naquele contexto, tá certo? Uh, então pense, por exemplo, a data do casamento. Só tem data de casamento quem casou. Quem não casou não tem. Entendeu? Número do certificado de reservista. Só tem esse dado quem serviu o exército. Quem não serviu não tem. Então, por exemplo, a maioria das mulheres não tem esse dado. Por quê? Porque quase nenhuma mulher serviu o exército, né? Essa possibilidade ela é meio recente, né? Entendeu? Então tem nulo nos dois casos. No caso que o dado existe, mas eu não tenho, e eu não tenho, ele não está disponível para mim, mas ele existe, mas não está disponível para mim. E o dado não se aplica, ó, nesse caso não tem o dado mesmo. Entendeu? Então, aí, ó, quando você vai ter uma coluna que nem essa data do cancelamento do aluno, entenda que esse null é informação. Por quê? Ele está falando, esse cara não cancelou. Eu não devo fazer nada ali. Por quê? Porque não se aplica ali. Só tem esse dado quem cancelou. Motivo do cancelamento, ó, entendeu? Aqui é nulo por quê? Porque esse cara cancelou, não cancelou, então não tem motivo. Entendeu? Agora aqui, por exemplo, esse dado aqui, ó, tá com nulo, mas ele tem data de cancelamento. Então aqui, ó, existe o motivo do cancelamento. Só que não está aqui disponível. Quem registrou o cancelamento registrou a data, mas não preencheu o motivo.
Entendeu? Então aqui, ó, entenda que este nulo nessa coluna aqui é diferente deste nulo da mesma coluna. Por quê? Porque aqui, ó, não tem cancelamento. Então não tem nada para pôr aqui. Não existe nada para pôr aqui. Aqui, ó, como tem a data que o cara cancelou, eu deve ter um motivo. Formalmente tem um motivo. Entendeu? Desistência, transferência, reingressou por novo vestibular, o cara foi jubilado, entendeu? Tem algum motivo ali, entendeu? Para ele poder cancelar. O que que ele alegou, né? O aluno está, está na decisão, né, do aluno ele desistir. E aí, a hora que ele comunica a desistência, né? Uh, qual é o motivo, né? Entenda, você não vai decidir se ele pode cancelar ou não, mas é uma informação, né? Que de repente é interessante manter. Aqui no caso, nós estamos deduzindo que durante algum tempo esse sistema permitia que se informasse a data de cancelamento sem apontar um motivo, né, alegado de desistência. Então perceba, tem nulo e tem nulo. E se o nulo é uma lacuna de informação, o dado existe, mas eu não tenho, eu posso pensar em o que eu posso preencher aqui no lugar dele. Agora, dependendo do caso, aquele nulo significa não há a informação aqui mesmo. Então, eu não devo me preocupar em preencher. Esse nulo, nesse caso, ele é informativo. Ele fala, ó, não tem, não existe, o cara não cancelou. Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. Essa coluna aqui, ó. Ela fala o local de trabalho do aluno, entendeu? E só tem local de trabalho o aluno que trabalha. Se o cara não trabalha, ele não tem nada para pôr ali. Então, ali se tem um nulo, né? Supostamente a gente pode deduzir que é porque o cara não trabalha. Então, dali não seria o caso de eu me preocupar em preencher, tá? Só seria outra situação se está nulo, mas o cara trabalha. E aí, então, existe o dado, mas não está ali. Só que, em geral, você não tem como detectar isso aí, a menos que você conheça o aluno, né? Então, campos assim que tem essa situação, aquele dado pode ter ou não, né? O nulo, geralmente você vai assumir, porque não se aplica nesse caso. É muito difícil você conseguir captar que ali deveria ter um valor e está com nulo. Dá para fazer isso cruzando informação, que nem eu fiz aqui, ó, né? A data de cancelamento está preenchida e motivo não, então significa que esse nulo aqui é uma informação desconhecida. A data tá vazia e o motivo também está vazio, esse nulo aqui significa que realmente não tem nada para pôr ali. Entenda? Às vezes vem a inferência a partir do cruzamento de dados. Ok? Aí tá, aquele nulo que eu posso preencher. Vai ter, por exemplo, dado numérico, que eu posso fazer média ou mediana, e vai ter outros que eu não posso, por quê? Porque não se aplica, é um código, não dá para fazer média de código. Né? Dá para fazer moda, de repente, o código mais frequente, mas média, mediana, não. Por quê? Porque a chance de gerar um código inválido é muito grande e também não tem sentido, né? Independente do código ser válido ou não, não tem sentido também. Entendeu? Aqui, ó, tem Estado Civil, né? Deixa eu ver se tem aqui. Estado Civil, ó, tá vendo? Ó, 16 deve ser solteiro, né? Porque a quantidade de alunos solteiros é muito maior do que casado, né? Mas tem, ó, 13, ó, cadê aqui? 15, né? E tem mais algum aqui, deve ter mais, ó, né? O pessoal é meio criativo, né? Às vezes, né? Tem solteiro, casado, né? Divorciado, tem viúvo, né? Tem algumas possibilidades, né? Então, mas são códigos, tá vendo? Entendeu? Ó, esse cara aqui, ó, ele tem o Estado Civil. Formalmente ele tem, perante a justiça ele tem o Estado Civil. Mas não está informado aqui. Né? Então aqui seria um nulo,
de ausência de formação desconhecida, né? Agora, eu não vou fazer média aqui, entendeu? Não faz sentido uma média aqui. Eu somo todos os valores e divido para a quantidade de linhas. Vai dar um número totalmente artificial, entendeu? Totalmente artificial. Então, aqui eu deveria, então, se isso aqui, não, devemos preencher, seria o caso de, ou eu tenho um código para outros, e aí eu punho esse código ali, né, como default, ou eu assumo o código mais frequente, solteiro, entendeu? Ah, mas se o cara for casado, mas estatisticamente isso vai fazer pouca diferença, entendeu? E eu não perco a linha, ok? Então tem uma série aí de, de coisinhas, né, para a gente considerar, tá? Agora, o ponto aqui é o seguinte, ó, não dá para fingir de morto. Ligar o dane-se ali e pronto. Não, tá? Essa tarefa, ó, entenda que cada dado aqui, ele tem um potencial de uso analítico depois. Então, nós temos que zelar, nós temos que ser cuidadosos aqui, para poder fazer o melhor tratamento possível. Você fazendo o melhor tratamento possível, já há alguma perda ali, entendeu? Você assumiu um default, mas naquele caso específico de um certo cara lá, não era aquele valor, entendeu? Tudo bem. Em 90% mas tem uns casinhos ali que o valor default não é, mas está preenchido e tal. Mas eu entendo que você está preservando a variabilidade natural daquele dado, tá certo? Agora, por qualquer coisa, não você tá sujando o dado, tá ficando, né? Você está piorando a sujeira também, porque você está escondendo que aquele dado está sujo, né? É, então, limpeza, né? Ah, bom, vamos olhar aqui, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha que vale a pena comentar. É, aí, ó, aqui tem aqui é sexo, né? Ah, esse dado foi coletado numa época que essas coisas eram mais simples, né? Era IMOF, né? Hoje em dia, né? Você tem uma série, né? Tem gênero, né? Aí você tem orientação, você tem um monte de coisa, né? E, é, então, aqui, né? Pense, ó, vamos imaginar com a cabeça de 20 anos atrás, né? Aqui, ó, qual é o sexo, né? Você tem duas maneiras, né? Tem três, né? Sempre tem como você tratar na mão esse caso e, e procurar, né? Mas é uma maneira que não dá muito, não é muito viável, né? É, então você poderia pôr um default, e aí é o sexo mais comum. No caso aqui seria M. Por quê? Porque 85% dos alunos da FATEC nessa época era homem, era sexo masculino, vamos colocar assim, né? Então, a probabilidade de ser masculino aqui é muito maior que a de não ser, entendeu? Então, essa é apelou para um valor default. Estamos de novo, né? Estamos naquela, usando a realidade da época que o dado foi coletado, né? Tá certo? Hoje em dia, de repente, está vazio porque eu não quero declarar o meu gênero, porque, entendeu? Um motivo de consciência aí. Aí, de repente, isso aí passa a ter até uma outra semântica, tá? Agora, ó, o que que acontece? E dependendo do caso, aqui não tá? Mas tem o nome da pessoa, tá? E aí, de repente, pode ser possível você ter alguma regrinha que pode ser colocada na forma de código
para se o nome está. Aqui é sexo, chama, né? Se o sexo está vazio, eu tentar deduzir a partir do nome, do primeiro nome, entendeu? E aí, entendeu? Eu posso fazer alguma coisa assim. Então, se o primeiro nome for algum mais comum, né, de mulher, eu ponho F, senão eu aplico o default masculino, entendeu? Posso fazer uma coisa assim. Melhora um pouco mais a qualidade do dado, tá certo? Então, entenda. O bom, né, analista de dados, engenheiro de dados, o nome que der para você nesse negócio, é o cara que se interessa pelo dado. Ele tem um tipo de um toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo, né? Ele se incomoda do dado não tá bonitinho ali, entendeu? Lógico, tô brincando com esse toque, né? Mas ele se incomoda, não no limite da mania da doença, né? Que é um problema de saúde, mas ele tem implicância com o dado sujo. Ele se interessa nesse sentido, tá? Então, e aí você consegue, então, ter uma pessoa que tem esse perfil mais, entendeu? Detalhista, né? Mais curioso, não é? Com essa implicância boa, né? Pela coisa, ele consegue aproveitar, né? Limpar dados que outros, de repente, não se interessariam em arrumar, entendeu? Deixariam passar. E aí você tem, né? O trabalho desse cara tende a produzir um ganho informacional melhor, maior do que desse outro desinteressado aí, que é o vida que segue aí o tempo inteiro, tá? Que mais aqui? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aí, ó, aqui é nome de empresa, né? Tem várias maneiras de escrever. Se você olhar aí, Scheffler, né? Tem um monte, né? É, o ideal aqui, ó, neste caso, né? Na atividade lá eu falei, ó, fazer um esforço junto a empresas onde a pessoa trabalha, né? Etc. Aí você, as ZF sistemas de direção e tem ZF outra coisa. ZF, entendeu? Aqui tem rolamento Scheffler, né? E aí, ó, rolamento Scheffler, quer ver aqui, ó, deve ter outro Scheffler, tem um monte, ó. Ó, ZF do Brasil, outra ZF não sei o quê, ó, né? Então, Scheffler, ó, cadê? Só porque eu falei, não acho aqui, ó. Tem um monte de Scheffler. Cadê? Scheffler. Só porque eu falei, ó. ZF já apareceu um monte, Scheffler não, mas tem, viu? Tem bastante. E vai para baixo, então, né? Vim para o lado errado. Ó, cadê? Ó, DF do Brasil né? É, tá? Então, daí, por exemplo, a ZF, não me interessa o resto. Tem ZF no nome, tá certo. É isso, né? O Scheffler mesmo, né? O problema do Scheffler é que tem gente que escreve diferente, né? Olha lá, ZF Lenforder do Brasil. É ZF para nós, entendeu? Nesse contexto aqui. É, porra, e os Scheffler mesmo sumiu todos aqui, né? Tem um monte que sumiu. Mas, enfim, a INA, né? Tem INA do Brasil, INA do Brasil Limitada, né? É INA, entendeu? Nesses casos, por quê? Para o propósito, né? Que a gente está procurando, né? O cara trabalha lá, Scheffler Brasil Limitada, não é regulamento, entendeu? Então, Scheffler, né? O único problema é que Scheffler tem, né, uma grafia meio mais complexa um pouco. Então, pode ser que você tenha variações, né, na palavra, ó, Scheffler do Brasil, né? Tem dois Fs, de repente tem com um F só, por exemplo, né? Mas é Scheffler,
entendeu? Não vou ficar vendo as variações possíveis ali, né? Para aquela finalidade em particular, né? Aí, a Companhia Brasileira de Alumínio, CBA, é tudo a mesma coisa, né? Então, fazer a CBA, tá vendo? Companhia Brasileira de Alumínio, né? Flextronics também tem algumas variações, Luke tem várias, né? Dana tem um monte, né? Mas Dana é Dana, entendeu? É a antiga Albras, é ali na saída, né? Faz suspensão, né? Essas coisas de automóveis, etc. Tá vendo? Muito bem. Então, entenda que você tem que ser sensível ao dado, o que é aquele dado, o que ele expressa, qual é a importância dele, etc. É esse tipo de coisa, entendeu? Você não pode assumir que nulo é nulo. Nulo tem duas conotações diferentes. Na verdade, tem mais, tá? Se você pegar o livrinho do Date lá, ele vai falar de um monte de significados possíveis do nulo num banco relacional, por exemplo. Mas aqui eu estou falando os dois mais que interessam para nós no primeiro momento, tá certo? Então a gente, a gente precisa, para estar nessa área aqui, a gente precisa se importar com o dado. Né? Esse trabalho nosso, ele representa um ganho ali de qualidade e importante. Por quê? Porque o dado vai estar ali já com aquela qualidade que a gente garantiu, disponível para um monte de consultas e de processamentos, né, que a gente nem consegue imaginar. E vai ter, ok? Muito bem. Na transformação, uma outra coisa que talvez eu tenha comentado superficialmente, ou se é que eu comentei, né? É o seria algumas medidas, né? Em relação a unidades de medida, né? Então, por exemplo, quer ver? Vamos ver se tem alguma aqui que interessa, né? Não tem, né? Que nem eu falei, eu dei uma limpada, assim, eu dei uma expurgada, né, de muita coisa para poder não violar, né, dados de alguma maneira que podiam ser considerados mais sensíveis, né? Mas e tornar a coisa aqui um pouco mais impessoal, né? Mas enfim, ó. Mas, por exemplo, a quantidade aqui, ó, é quanto, né? Quanto qual o aproveitamento do aluno, tá? Ou seja, imagine você, ó, você está no quinto ano, no ensino superior é o segundo ano seu, né? Então você tem que fechar esse ano aqui com 100% do, é, do requerido para poder se formar. Então, ó, o previsto é isto que você tem que fazer e você tem que ter atingido tudo aquilo. Então, como é que eu sei quanto do curso o cara fez? Aqui, ó. Entendeu? Então, aqui, ele está medindo em créditos. Quantos créditos o aluno mediu, o aluno fez? Então, aqui, cada disciplina corresponde a uma certa quantidade de créditos, tá? Conforme a instituição de ensino, uma disciplina de 4 aulas semanais é 4 créditos. Uma disciplina de 2 aulas semanais é 2 créditos. Então, para algumas escolas, créditos é basicamente quanto de hora-aula, entendeu? Agora, tem escolas que falam, não, a disciplina é de 4 aulas, mas ela vale 6 créditos. Por quê? Porque ela tem uma certa demanda extra-aula, não sei o quê. Ah, não, e a outra é 4 aulas semanais, mas vale 8 créditos. Por quê? Porque ela tem uma outra demanda. Então, aí, nesse caso, esses créditos,
ele já não corresponde tão diretamente a quantas aulas semanais, entendeu? E aí, de repente, por alguma coisa lá, aquela escola controla daquele jeito. Uma outra poderia ser quantas disciplinas o cara foi aprovado, entendeu? Em quantas ele já foi aprovado. Então, cada disciplina que ele eliminou, né, conta um. Entenda? É, tanto assim quanto com créditos, créditos que o cara concluiu, que o cara aproveitou, ou seja, que ele teve aprovação. Então, o cara, eu estou contando créditos, um cara que tem muitos créditos, ele provavelmente ele se dedicou mais ali, ele está ali há mais tempo, e um cara que tem menos créditos, menos tempo. Se for uma quantidade de disciplina que ele aprovou, quanto maior a quantidade, o cara está lá mais tempo, quanto menor a quantidade. Entende? Dá para ter uma ideia, tá certo? É, então eu tenho um negócio que expressa isso. Agora, ó, eu poderia também fazer o seguinte, ó, quantos por cento do curso o cara já concluiu? Não me interessa quantas horas são, não me interessa quantas disciplinas. Tá, imagina, ele tinha 50 disciplinas. Ele concluiu 25, ele já foi aprovado em 25, ele tem 50% de aproveitamento dentro do curso. Entendeu? Se ele tem 40, entendeu? Ele tem 80%. Então, entenda que a coisa que eu estou querendo captar aqui, quanto do curso o cara fez, ela pode ser medida de várias maneiras, tá? E às vezes, na hora de fazer essa transição, ó, aqui, né, do operacional pro analítico, de repente, uma das coisas que a gente pode querer mudar é trocar o indicador, a escala de medida. Aquela escala que está lá no operacional, ela está lá por um motivo. Agora, de repente, eu trazendo ela daquele jeito para o nosso banco analítico, ali, de repente, já não vai ser muito legal. Ela pode ser meio desajeitada para certas consultas, porque eu vou querer comparar coisas de períodos distintos e esse dado, do jeito que ele é sensível. Não dá para comparar um dado de um ano com o de outro, entendeu? Então, não é que o dado está errado, mas entenda que para o propósito analítico, ele não é, de repente, o mais adequado, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, no meu processo analítico, eu poderia, em vez de levar, por exemplo, a quantidade de créditos, que acaba sendo meio obscura, entendeu? Numa reestruturação do curso, a quantidade de créditos pode mudar. Entendeu? O mesmo curso, entendeu? Mas mudou, entendeu? Então, eu converto isso para percentual. O percentual é mais simples de entender, é mais universal. Então, o cara cumpriu 10% do curso, ele está no comecinho do curso. Ele concluiu 90%, não interessa quantas horas foi, quantas disciplinas foi. Interessa que é 90%. É 90 do todo. É 90 do todo, que é o 100. Entendeu? Então, uma das coisas que a gente pode fazer nesse processo ETL, na parte da transformação, é mudar a unidade de medida de algum dado. Para ela, você vai converter, né? Você vai ter uma formulinha para fazer essa conversão. Entendeu? Ó, esse primeiro registro é 159 créditos. 159 créditos de quanto que era o máximo possível? Ah, o máximo era 159. Porra, então vou trocar para 100%. Ah, não, é 159 de 200. Tá, então 159 é quantos por cento de 200? E põe o valor ali.
Entendeu? Eu tô transformando esse dado para uma outra proporção que ela parece ser mais conveniente, mais adequada para propósitos analíticos. Seja porque ela é mais intuitiva, seja porque ela é mais estável ao longo do tempo, etc. Entendeu? Isso vai acontecer, por exemplo, com dinheiro, como eu falei. Dinheiro, tenho certeza que eu falei, né? O dinheiro tem o problema da inflação. O banco analítico ele guarda dados de longos períodos históricos. Então, você vai querer comparar dar um valor monetário de uma época com outro valor de outra época muito distinta. Você tem que tomar cuidado, porque R$ 100 num momento não é a mesma coisa que R$ 100 em outro momento, porque a inflação corrói, né? E aí você muda a moeda, né? Por alguma ideia, não porque o valor estava errado, mas porque você vai guardar ela de uma outra forma que sofre menos com inflação, essas coisas, tá? Às vezes você está integrando uma base de várias unidades que está vindo, e algumas vêm de um país, outras vêm de outra. E você vai tá criando um banco analítico consolidado. E aí, nesse sistema, o valor monetário está numa moeda, entendeu? Está em peso, não sei o quê. Aqui está em real e ali está em dólar canadense, entendeu? Então tá, vou guardar o valor. Aqui é peso, aqui é não. Você vai unificar isso aí, você vai achar um denominador comum, né? Que a quantidade de riqueza vai ser a mesma, independente da moeda. Então tem isso. Às vezes unidade de medida mesmo, né? Aqui é sistema métrico, lá é sistema imperial, né? Polegada, pé, jarda. Então, dependendo, tem um dado lá que representa isso, tem que unificar, né? Entrar de uma maneira que você possa comparar. Temperatura, entendeu? Grau Celsius, é Fahrenheit, como é que é isso aí? Então, se eu tenho uma origem que vai me dar aquele indicador numa unidade de medida e outros dados que eu vou pegar de outro lugar, aquele mesmo indicador, só que vai vir numa outra unidade de medida, na hora de trazer para o analítico, eu tenho que unificar. Eu tenho que botar tudo numa mesma escala. Senão fica ruim de comparar. Vou comparar 86 graus Fahrenheit, né? E 35 graus Celsius. É quase igual, né? Em temperatura, mas o número é muito diferente um do outro, né? Então, essa transformação tem a ver com isso também, tá certo? Às vezes você vai mudar a unidade de medida que o dado está expresso, por alguma questão de conveniência, né? Ou por uma necessidade, para unificar, ficar tudo numa mesma escala. Ok? Muito bem. Então a gente precisa, né, ter esse tipo de percepção, esse tipo de atitude, né? Porque senão a gente faz muita porcaria, tá? Lá na frente, se for uma operação tradicional analítica de OLAP mesmo, né, que nós vamos falar a respeito, é muito agrupamento, né, muita coisa assim. E aí, dois dados, que é a mesma coisa, mas expresso diferente, vai dar grupos diferentes, tá certo? Até dá para perceber, né? Mas daí você tem que contornar, né? Tal. Agora, se aquele dado vai ser usado, por exemplo, para uma mineração de dados, né? Um machine learning aí, algum tipo de procedimento, né? De machine learning, de repente aquele dado esquisito, ele afeta o resultado e você não percebe como, entendeu? E aí você tem um resultado lá de confiança, de qualidade da predição, né? Do seu algoritmo lá de machine learning, abaixo do esperado. Por quê? Porque tem dado sujo contaminando o resultado. No caso de consultas gerenciais, totalizações, etc., ainda a gente consegue perceber quando tem dado sujo ali.
A hora que tiver lá um negócio meio esquisito, aí você vai procurar ali e acaba achando, né? A gente não gosta de ter o dado sujo ali, mas a gente consegue achar. Agora, quando é um procedimento desses, né, uma rede neural, né, um algoritmo aí mais de agrupamento, classificação, às vezes aquele dado de baixa qualidade ele afeta o resultado, mas ele é praticamente impossível de você perceber, entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado na saída já de disponibilizar o dado. Por quê? Porque senão realmente fica muito difícil depois de você garantir certas coisas lá na frente. Daí você fica mexendo em parâmetro do algoritmo, você fica, entendeu? Viajando na maionese, né? Criando teorias absurdas para tentar explicar aquilo, e na verdade é um dado que não foi adequadamente tratado na origem. E aí a coisa fica complicada. Tá certo? Então, a gente tem essa preocupação, né? A gente tem que ter essa preocupação, tá? Então, é uma situação aí que a gente vai ter que aprender a lidar com ela. E é uma questão de mentalidade também, né? É um cuidado, né? É um carinho, é, uma atenção, né, que a gente dá para aquilo ali, ok? Antigamente, o dado ele era coletado para fins unicamente transacionais e depois, no segundo momento, já que eu tenho esse dado, eu vou também usar a analítica, né? Hoje em dia, né, com esse desenvolvimento da parte, né, analítica, a gente já começa a coletar o dado pensando no uso analítico também. E isso tende a melhorar a qualidade do dado. Então, a limpeza possivelmente pode ficar mais simples, não é? Mas ela vai sempre existir, ok? Esse cuidado vai sempre existir, tá certo? E aí, então, a primeira coisa é ter essa sensibilidade para que é o dado, né? Qual é o propósito desse dado, o que ele tenta expressar, como é que ele é coletado, para que ele vai ser usado, né? Essa é a primeira coisa que você tem que ter na cabeça. A segunda coisa daí é como que eu percebo a sujeira? Como que eu posso identificar o dado sujo, né? E aí ontem já viu algumas coisinhas, né? Um select ali que conta o total de linhas, quantas linhas estão preenchidas, quantos valores distintos tem, né? O like, né? Que implementa uma expressão regular ali, simples no SQL padrão, né? Isso em SQL que tem, né? Mas nas outras linguagens tem coisa muito mais fácil, com muito mais poder, né? Então, identificar isso, né? E aí, então, primeiro, o que é o dado, para que serve, como é que foi coletado, né? Para que vai ser usado, tá? O que é esperado, né? O que pode variar, aí, como que eu posso brincar com o dado para enxergar o que está sujo, o que pode ser limpo, né? E a terceira daí uma estratégia para fazer isso de uma maneira regular, de uma maneira é, algorítmica, né? Para você não ter que estar martelando o dado na mão, né? Vai rodar um algoritmo no processo lá que vai limpar esse dado para você, implementando as regras, né? Os comandos lá que você estudou e desenvolveu ali a hora que você estava analisando aqueles dados, né? Então tudo isso que vai fazer vai virar um processo, vai virar um programa, vai virar módulos que vão automatizar esse tratamento, tá certo? Então é uma atitude que a gente tem que ter. Aí você vai lançar uma primeira versão desse lote, desse processo de limpeza. O que você vai fazer? Você vai acompanhando e aí você vai ver o grau de qualidade que está saindo. E aí você vai, de repente, perceber que você tem coisa que você pode mudar ali. Entendeu? Tem uma figurinha, né, que eu acho que eu passei para você. E aí, ó, quer ver? Ela fala disso, ó. Ó o elefante da aula de SI, hein? Ó, aqui é esse cara aqui, ó.
Ó, tá vendo? Ó, limpou, né? Reformatou. Eu vou ainda falar mais um pouquinho a respeito disso, né? Mas repare, ó, eu não, essa limpeza para trás eu já vi dar muita confusão, né? É meio perigoso. Mas, ó, o dado tá saindo aqui, ó. E aí, de repente, com base no resultado que eu estou tendo das operações analíticas aqui, ó, eu posso, ó, tem uma flechinha que volta para limpeza, ó. Aqui eu acabei percebendo sujeira que estava passando no meu processo. E aí eu posso, então, com base no resultado que está saindo lá, eu posso perceber falhas ainda na minha limpeza, alguma coisa que eu não estou prevendo, estou deixando passar e que está afetando lá na frente. Então, entenda que esse processo aí ele é feito e refinado ao longo do tempo para melhorar cada vez mais a qualidade. E tem muita coisa de IA também que a gente está podendo usar para tentar prever, né, e enxergar certas possibilidades ali, principalmente para corrigir o dado. Ok? Muito bem. Uh, existe também outro tipo de transformação, né? Que não se resume à limpeza, né? Esse tipo de coisa. Trocar formato do dado, né? De uma base para outra, etc. Tem a ver com você fazer pré-agrupamentos, né? Etc. Então, eu vou falar disso na semana que vem, tá? Vou tentar dar uma palhinha, um exemplo prático, tá? Do fazer analítico, tá? Para gente poder entender um certo tipo de transformação também que a gente faz que não tem a ver com limpeza, mas tem a ver com você deixar o dado numa outra apresentação para o uso analítico, né? Mas para isso vai precisar eu comentar alguma coisinha adicional aí, né? Mesmo antes da gente falar de operadores isolado, ok? Muito bem. Que hora que é agora? 6h14 aqui, né? Ó. Bom, como eu falei, ó, vai ter duas atividades, né? Uma para reposição do dia primeiro, né? Dessa disciplina, outra para o dia 31, né? São reposições aí necessárias aí pelo calendário. Eu devo ter isso aí definido aí em breve, né? E a hora que eu tiver, eu já dou um toque para vocês, mas você vai ter, vai ser notificado pelo próprio Teams, porque isso aí vai virar algum tipo de tarefa ou de outra coisa no próprio Teams, tá bom? Muito bem. Então tá. Baixar a presença, né? Diminuiu aqui, né? Sempre tem. Ó, fique de olho lá, cara. Ó, eu já lancei hoje as presenças da aula de ontem de BI, tá certo? Então, no início da aula de hoje, 100% do que tinha sido dado já está lá no Teams. No Siga, desculpa. Né? Então veja lá suas faltas, tá bom? Tô preocupado mesmo, tá? Porque existe uma preocupação com a aula perdida, né? Ah, mas está sendo gravado. Sim, mas você não vai ver lá, né? Eu conheço o aluno, né? Se o aluno não vem na aula, ele também não vai olhar lá depois. É muito raro acontecer isso, né? Tá perdendo matéria, né? E tem também o componente aí da frequência, né? Então, por favor, né? Não crie problema para si mesmo depois, tá bom? Ó, baixando a lista de presença aqui, né? Tá indo lá para minha pastinha de download e dali eu vou atualizar minha planilha e vou atualizar o Siga também, ok? Assim que tiver a aula gravada até o fim de semana deve estar lá no YouTube, né? E as atividades no Siga, no Teams, a hora que tiver alguma novidade, você vai sendo notificado por ali mesmo, tá bom? Muito bem. Vou encerrar a gravação. Olha, acabou, né? Tá certo? E eu vou dar uma olhada agora no material que está lá no Teams, tá?